Oi gente, tudo bem? Vim aqui iniciar esse vlog, esse vídeo pra vocês, na verdade, que é mostrando pra vocês como é que a gente faz em dias de culto com a rotina da noite dos meninos. No domingo eu não mostrei tanto, porque eu estou na casa dos meus pais, né? Então não deu pra fazer a rotina certinha de botar eles no quarto e tal, até porque a soneca da tarde tinha durado um pouco mais. Mas eu acho que se a gente fosse pra casa, eles iriam dormir normal. Só que acabou que a gente não foi. Mas eu tentei mostrar o máximo aí pra ajudar vocês. Às vezes a pessoa tem dificuldade, né? De sair à noite com as crianças e tal. E a proposta do vídeo é mostrar que é possível e que não vale a pena, sabe? Deixar de fazer tudo por conta da rotina das crianças, até mesmo de congregar. Então, eu espero que vocês gostem e vejam aí como é a nossa rotina da noite com as crianças em dias de culto. Atualmente nós vamos para o culto 2 dias da semana, na quinta-feira e no domingo à noite, né? E no domingo pela manhã, mas a proposta foi mostrar a rotina da noite, então vou deixar aí para vocês acompanharem. E uma coisa que eu quero deixar claro é que normalmente em dias de culto, principalmente no culto da semana, que é um culto que começa mais tarde, começa às 7h30 e termina 9h, eu sempre deixo eles dormirem um pouquinho mais na soneca da tarde, porque acaba que a gente chega em casa quase 10 horas, ou às vezes mais do que isso. E também eu boto o Tobias para tirar a soneca em casa, a última soneca ele tira em casa. E às vezes, como foi no caso desse dia aí, ele foi tirar a última soneca já próximo das 6 horas, que no caso, se a gente não fosse pra igreja, seria o horário que ele iria dormir, porque nesse dia ele teve uma bagunça na rotina, enfim, ele ia tirar menos sonecas. Mas como a gente ia pra igreja, eu deixei ele tirar a soneca em casa, e aí na hora eu botei no carro e a gente foi. Ele às vezes dá uma acordadinha, né? Se ele tirar a última soneca em casa, às vezes dá uma choradinha, mas quando o carro começa a andar, ou ele volta a dormir, ou pelo menos ele fica quietinho no carro. Nesse dia, ele dormiu até chegar na igreja, e a gente chegou, eram umas 7 horas, então a gente chegou na igreja, eram umas 7 horas, então ele dormiu bastante. Normalmente a última soneca é mais curta, mas nesse dia eu deixei ser, normalmente em dias de culto eu deixo ser mais longa, porque justamente a gente vai pra igreja, ele precisa estar descansadinho, porque senão fica muito exaustivo pra ele e a noite não é boa. Já na última soneca e eu calço o sapatinho nele, eu deixei todo pronto pra dormir. E aí quando tá na hora, depois que a gente já botou tudo no carro, né, que eu levo a mochilinha deles e tal, nossas bíblias, aí eu levo ele. Às vezes ele dá uma acordadinha, até às vezes chora quando bota ele na cadeirinha, mas depois que o carro anda, ele para de chorar, às vezes até pega no sono de novo. Às vezes continua acordado, mas tá tudo bem, né? Não é o ideal, dá uma peninha, uma dorzinha, mas é necessário, né? E como eu sempre falo, a rotina é o meu norte, é aquilo que eu tento fazer a maioria das vezes, mas tem as exceções, e eu também não vou deixar de estar com as pessoas que a gente ama, de estar na igreja, na casa do Senhor, por conta disso, né? O Matias já tá numa idade maiorzinha, em que ele precisa já tá mais vezes na igreja, então por isso até que a gente tem ido nas quintas-feiras. Preciso ir para a igreja, preciso fazer as coisas na igreja, até mesmo para que eles vejam, por mim, né, pela minha vida espiritual, mas também por eles, para que eles vejam, porque não adianta eu dizer para eles que é importante fazer as coisas na casa de Deus se eles não veem a gente fazer, né? É como eu sempre falo, a palavra pode até convencer, mas o exemplo arrasta. Então, eles precisam também ver a gente fazer para poder sentir a vontade, ver que a gente tem prazer em estar ali, em fazer. Mas é isso, aí daqui a pouco eu vou pegar ele, Matias já comeu e já tá tomando banho com o Jonas. Aí eu sempre faço isso, dou o café dele, Jonas já tá dando banho como ele sempre dá, e depois eu vou arrumar ele e só esperar Jonas se arrumar pra gente sair. E é isso que eu faço. Aí quando a gente chegar, Tobias já vai estar dormindo. Se Matias estiver com fome, ele vai comer alguma coisa, mas acho difícil ele tá, porque é o horário que ele normalmente toma café mesmo. E aí, se ele não tiver... Na verdade, ele tomou um pouquinho só mais cedo, porque normalmente umas 6h30 ele tá tomando café. Só que como a gente tem que sair no máximo 6h30, então ele já tinha que tá tomando café. Então, um pouco antes de 6, ele já começou a tomar o café. Aí eu vou esperar pra ver se ele
Quando ele voltar, ele vai estar com fome. Se ele tiver, já vai ter um pouco de cuscuz que Jonas fez pra ele. Aí vai sobrar, eu dou pra Matias. E se ele não tiver com fome, é só chegar mesmo e se arrumar pra dormir. Mas agora ele tá ali no banheiro tomando banho, vai se arrumar pra gente ir pra igreja. E aí, quando voltar, em relação ao culto, a Matias, eu não faço nada, porque ele já tá grandinho. Ele não tira a soneca mais, só a soneca da tarde. A única coisa que eu faço mesmo é deixar a soneca da tarde dele ser um pouco mais longa, pra ele não ficar com sono no culto. E normalmente ele chega em casa ainda acordado. Estamos no carro já, tá um pouco escuro, porque a gente tá no carro, a luz tá apagada, o carro tá desligado, não tem nem como acender. Mas agora são 6h30. Aí Tobias normalmente ele dorme entre 7 e 8 no máximo. Às vezes acontece da janela dele do sono bater às 8h30. Só que ele sempre acaba dormindo antes, porque eu começo a rotina dele 1 hora antes. E aí, 8h30, ele já tá no berço, já cochilando. E aí, Tobias, normalmente ele nunca tira a soneca assim tão tarde. O máximo que ele tira é 5h30, a última soneca. Só que ele tava... só que hoje, né, precisou ser mais tarde por conta do culto, né? Normalmente dias de culto ele tira a soneca assim mais tarde. Quando é culto de domingo, às vezes ele tira até mais tarde já no culto, né? Porque às vezes precisa ir mais cedo, porque Jonas vai tocar, enfim. Aí ele acaba dormindo no culto, assim, tirando uma soneca. E às vezes chega até em casa acordado, porque às vezes ele tira 2 sonecas no culto por conta do tempo, enfim. Eu peguei ele no berço para trazer ele pro quarto, ou pro carro, ele já tava meio que acordando. Então ele já acordou e tá ali na cadeirinha. Provavelmente não deve ter dormido de novo, porque Matias tá fazendo o maior barulho. Mas agora vamos lá, eu vou mostrar pra vocês como é essa questão aí com eles no culto. Nos dê uma boa noite de sono, que a gente possa dormir bem, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa abençoar, que amanhã a gente possa viver um novo dia, se agradando, meu Pai, a cada dia mais. Tchau. Gente, já chegamos em casa e basicamente o que eu faço lá na igreja. Eu cheguei, amamentei Tobias, mesmo quando eu vou cantar, eu tento chegar um pouquinho mais cedo para poder ele mamar, e aí deu tempo. E depois ele fica o culto todo sem mamar, porque ele já tem uma reserva maior de energia, né? E normalmente, quando ele tira a última soneca, eu só amamento quando ele acorda. Depois eu não amamento mais, não amamento tipo 3 vezes antes da próxima soneca, como eu faço nas outras sonecas do dia, porque senão ele não mama direito na hora de dormir. E aí, ele ficou no colo da minha mãe e tal, na igreja, depois veio pro meu, ficou no colo de uma outra menina lá, que quis pegar ele, e aí quando deu 8h30, que normalmente o culto termina entre 8h30 e 9, na verdade, 8h20 eu fui no fraldário, troquei ele, troquei a fralda, troquei a roupa. Normalmente esse horário ele já estaria com a fralda de dormir, e eu não ia trocar mais a madrugada toda. Só que como ele tava acordado, ele mama mais vezes, então ele faz mais xixi. Então eu fui e troquei a fralda dele, né? Porque normalmente ele mama só na hora de dormir, depois não mama mais a madrugada toda, ou mama uma vez só, perto já do amanhecer. Então ele não faz muito xixi, até pelo fato de eu não trocar ele de madrugada, ele meio que já acostumou. Então ele não faz cocô e faz pouco xixi. Às vezes a fralda de manhã já tá até um pouquinho xixi, ou às vezes até seca. Só que eu prefiro trocar, né? Porque ele já passou muitas horas com a mesma fralda e tal. Mas aí, enfim. Aí eu fui, troquei ele no fraldário, deixei ele só com um sapatinho mesmo, que ele já tava pra ficar bonitinho. E ele mamou, e aí depois ficou brincando e tal na igreja. Só que quando a gente entrou no carro de novo, ele já tava um pouco irritado de sono. Aí mamou mais um pouco e dormiu.
E aí a gente passou na casa dos meus pais pra deixar eles e pegar algumas coisas. E aí eu botei ele na cadeirinha e ele seguiu dormindo até aqui. Aí quando eu chego aqui, eu ligo a luz amarela ao invés de ligar a luz da casa. Ligo o ventilador, vou no quarto, Jonas às vezes vai antes, olha, sacode o berço e tal. Ou às vezes eu já deixo tudo pronto. E aí eu só ligo o ventilador, coloco ele no berço e pronto. E já Matias, eu mostrei aí pra vocês, ele fica na igreja normal, não... Às vezes eu levo alguma coisinha pra ele comer, mas hoje eu não levei. A gente passou na casa de minha mãe, ele comeu um pedacinho de mamão, então ele não chegou em casa com fome, já que ele tinha comido antes de ir comer o mamão na casa de minha mãe. Aí eu fui, chegou aqui, Jonas trocou ele, eu escovei, passou repelente, eu escovei os dentes dele, coloquei ele na cama, a gente orou e ele dormiu. Normalmente sempre tem uma historinha pra dormir antes, só que como hoje, dia de hoje principalmente, já chega bem tarde, aí eu não li história com ele nem nada. E aí, domingo eu mostro pra vocês como vai ser o processo. Gente, hoje já é domingo e eu vim aqui agora pra mostrar pra vocês como é que eu faço em relação à rotina da noite das crianças no domingo, né? Que é também um dia de culto principal, que esse a gente nunca falta, só se for realmente uma necessidade muito grande assim. E era meu maior medo, mas agora... tenho achado até mais tranquilo, porque Matias já tá maiorzinho e também porque Tobias é bem tranquilinho em relação ao sono. E Matias, normalmente eu deixo ele dormir um pouco a mais na soneca da tarde, pra poder ele não ficar enjoado. Ele também não gosta muito de ser acordado da soneca, então eu deixo esse tempinho a mais no domingo, principalmente pra ele não ficar chato, porque normalmente quando ele acorda já é hora de organizar as coisas pra ir pra igreja, então eu tento fazer o máximo que eu consigo enquanto ele ainda tá dormindo. Por exemplo, agora são 3h30 e agora que eu tô acordando ele, eu sempre dou um lanchinho, né? Agora eu já deixei cortado banana com aveia pra ele e botei pra levar 2 tapiocas pequenas, uma com frango e tomate e outra com um docezinho de abóbora, que é só abóbora, canela e açúcar mesmo. E eu sempre gosto de levar um lanchinho, mas ele não tá podendo comer biscoito, essas coisas, qualquer tipo de biscoito. Então, tô levando um lanchinho. E também eu deixo ele dormir um pouco a mais de tarde, por conta que ele fica... quando a gente vem pra casa de minha mãe, tipo, normalmente no domingo, se a gente vem... Ou a gente vem no sábado à noite e dorme aqui pro domingo, ou a gente vem de manhã pra ir pra igreja e acaba ficando aqui porque é mais perto da igreja. Então, a gente fica aqui o dia todo e aí ele demora mais de dormir por não estar em casa. Então, eu já deixei... Eu sempre dou algum lanchinho pra ele, um biscoito, uma fruta. Ele tava doente esses dias e ele tá com algumas suspeitas aí, por isso ele não tá podendo comer biscoito, essas coisas. Então, já deixei banana com aveia cortadinha pra ele. E sempre eu levo alguma coisa pra igreja, porque, principalmente hoje é um dia que Jonas tem ensaio. Então, eu levando pra umas 6 horas, né, que é o horário mais ou menos que começa o culto, ou já que ele aguenta um pouco mais quando terminar ali o período do louvor e tal, aí eu dou pra ele comer. E aí a gente vê, né, depende, como ele já tá maiorzinho, aí se ele chegar em casa com fome, aí a gente dá alguma coisa pra ele comer, troca a roupa dele, escova os dentes e pronto, já levo ele de banho tomado. E como o culto começa muito cedo, eu não dou café a ele, então o café é na volta, diferente dos cultos da semana. Se ele tiver com fome, porque como eu falei, eu sempre levo alguma coisinha pra ele comer na igreja, mas se ele continuar com fome quando chegar em casa, aí ele come alguma coisa, escova os dentes, troca a roupa e vai pra cama. Ou às vezes eu já chego trocando ele e depois ele come, escova os dentes pra dormir. E Tobias é mais tranquilo porque ele não come nada na igreja e ele já tem a janela de sono, então a maioria das vezes ele já chega dormindo. Então, normalmente ele faz a última soneca na igreja, por exemplo, agora ele acabou de acordar da 3ª soneca dele. No caso, na verdade, essa seria a 2ª soneca que ele acordou, só que como hoje ele acordou muito cedo, aí ele já tirou 3 sonecas, e aí provavelmente ele vai tirar mais uma na igreja, e quando a gente estiver indo pra casa, ele vai dormir no caminho. E aí, dia de domingo, a gente sempre passa aqui na casa dos meus pais antes, então às vezes Matias já come aqui, veste a roupa, e a gente vai pra casa, e ele já chega lá pronto pra dormir, só chegar e ir pra cama. Mas, às vezes, ele toma café só em casa, quando a gente tá com muita pressa. E já Tobias, a gente sempre passa aqui, então eu já troco a fralda dele, a roupa e amamento antes da gente ir.
E aí, às vezes, dá tempo de Matias comer alguma coisa, tomar um chazinho e tal, e depois ir pra casa, já de roupa e tudo pra dormir. Que eu sempre, como eu disse, eu passo o dia aqui, aí fica muita coisa pra levar. E hoje, Matias, eu dou banho antes de ir, já Tobias, eu não dou banho antes dele ir, porque como a gente tá indo bem cedo, né, pra igreja, ele já dá mais ainda dá mais trabalho pra tomar banho, porque tem que esquentar a água, ou eu tenho que entrar com ele no chuveiro e alguém arrumar ele, ou então eu tenho que encher a bacia e tal. E já Matias não, é só entrar no chuveiro rapidinho, tomar um banho e pronto. E aí, às vezes, Tobias não toma esse banho da noite no domingo, porque é mais cedo. E aí, às vezes, quando a gente chega em casa, ele já tá dormindo. E às vezes, como a gente mora bem longe daqui da casa dos meus pais, não dá tempo de dar banho nele aqui. Quando dá, eu dou banho nele, já levo ele tomado banho, arrumado e já mama antes de ir. Mas a maioria das vezes é só trocar a roupa mesmo e não tem esse banho da noite. Mas eu também fico tranquila, porque é só uma vez na semana e também porque ele já tomou banho hoje, querendo ou não, né? Que é o banho da tarde. A gente volta à noite, eu mostro pra vocês. Na verdade, quando estiver na igreja, né? Tobias provavelmente vai chegar lá, vai mamar, depois, quando tiver pra começar o culto. Enfim, né? Vai as mamadas dele certinho, aí ele mama, dorme, quando acorda, soneca no culto, ele mama de novo. E aí, depois é só passar aqui, trocar a roupa dele. Às vezes ele já chega aqui na casa dos meus pais dormindo, só que ele acorda porque eu vou trocar a roupa dele e tal, e aí eu dou um mamazinho pra ele e ele volta a dormir. Essa rotina do culto de domingo é bem incerta, porque é meio que uma confusão. Às vezes ele já chega dormindo, eu troco a roupa e ele não acorda, às vezes ele acorda e eu tenho que dar mamar pra ele, mas é até bom, porque aí ele fica com a reserva cheinha até mais tarde, enfim. Mas eu vou mostrar como vai ser hoje e como é no geral, né? Especificamente assim, mais no geral. Gente, chegamos da igreja e eu nem mostrei pra vocês porque a gente decidiu ficar aqui, que amanhã Matias tem um exame cedo pra fazer e é de sangue, então é bem cedo. E talvez um pouquinho, mas vai fazer bem a você e vai ser bem rapidinho, né? Então, se é rapidinho, vai tirar ou não? Vai tirar a agulha, depois que botar assim, rapidinho tira e acaba, né? Fala pra aqui pro pessoal que você não vai, que você vai chorar, mas que vai ser rapidinho. Eu vou chorar, vai ser rapidinho. Talvez você chore, né? Falei, talvez eu chore um pouquinho, mas é pra minha saúde. Talvez eu chore um pouquinho. É pra minha saúde. Muito bem. E aí eu não mostrei pra vocês como é a rotina, né? Quando a gente chega em casa, mas é basicamente a mesma coisa que a gente faz aqui. Tobias chegou, eu já troquei ele já veio mamando, aí eu cheguei aqui, troquei a roupa dele, a fralda, e ele, tipo, dormiu na igreja, era 6h36, mais ou menos, aí quando foi umas 5h36, aí quando foi umas 7 horas ele acordou, aí ficou no colo de minha mãe e depois mamou. E aí ficou brincando e tal. E depois de um bom tempo ele mamou de novo. Aí quando a gente tava vindo no carro, já tinha um tempinho que ele tinha mamado, já tinha um tempinho que ele tava acordado. Aí ele mamou, só que normalmente ele fica umas 2h30 acordado. Então eu já imaginava que ele só ia dormir lá pras 9, 9h30. Isso que ficou. Foi. Aí ele chegou aqui, eu só troquei a roupa dele, ele ficou brincando, depois eu botei ele na cama, quando eu vi que já tava mais ou menos na hora da janela de sono dele, de fechar a janela de sono. E ele dormiu, tira e queda, né? Ele é bem tranquilinho, mesmo fora de casa. A única coisa que acontece é que quando tá fora de casa, às vezes ele acorda pra mamar e acorda várias vezes. E em casa, normalmente, ele nem acorda. E Matias é a mesma coisa, só que a diferença é que Matias, ele normalmente toma banho, não toma banho. Ele chega em casa, só come, escova os dentes e vai dormir. E aí, ele comeu, ele chegou, eu botei aipim com ovo pra ele comer um pouquinho, comer um pedacinho de maçã também. Bebeu um pouquinho de suco e água também. E agora ele vai tomar banho, escovar os dentes e deitar e dormir, acabou. E também a diferença daqui é que ele não dorme sozinho no quarto, né? Ele deita pra dormir junto com a gente.
Mas é a mesma coisa, eu leio história pra ele e tal, enfim. É assim, se a gente tivesse ido pra casa, eu já ia chegar preparando alguma coisa pra ele comer, ia provavelmente deixar Tobias no carrinho, ia preparar alguma coisa pra ele comer. Na verdade, eu acho que Tobias, se eu tivesse ido pra casa comer mais longe, ele já ia chegar dormindo. Então, eu ia chegar lá, preparar alguma coisa pra Matias comer, se ele não tivesse comido aqui, porque às vezes a gente passa aqui, ele toma café e depois vai pra casa. E aí, depois eu só ia trocar a roupa dele, escovar os dentes e colocar ele na cama. E aí, também, antes de eu colocar ele na cama, eu faço a rotina normal de ler um pouquinho de história e orar pra ele dormir. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quis compartilhar porque eu sei que muitas pessoas às vezes deixam até de ir pra igreja por conta do horário do sono das crianças. E eu acho que vale a pena repensar os horários. E se o horário não se aplica pra, tipo assim, se eu colocar ele pra dormir os outros dias da semana, esse horário, que tipo meio que seria o horário do culto, né, pra bater com o horário do culto, vai ser ruim pra mim, porque eu tenho outras obrigações, eu trabalho, enfim. Eu não vou ter tempo com o marido. Pensa pelo menos sair da rotina, pelo menos no domingo, e fazer essa rotina meio que adaptada, sabe? Porque aqui eu não deixo de ir pra igreja, tipo assim, é inegociável. A rotina deles é inegociável, mas o culto é ainda mais. Então, eu jamais vou deixar de ir pra igreja por conta disso. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar seu like. Me conta aqui como é essa questão, se vocês têm dificuldade em adaptar a rotina do dia a dia com a rotina da igreja. Comenta aqui embaixo o que mais sobre isso, né, sobre essas questões vocês querem ver, tá bom? Façam perguntas, enfim. Vou tentar trazer o máximo de vídeos. E é até bom vocês deixarem ideias de vídeos, porque agora eu tô trazendo 3 vídeos por semana e 2 já é certo, que é o vídeo da semana e o vlog do fim de semana. Mas sempre tem a quarta-feira que bate aquela dúvida do que trazer, então deixem aqui. Inclusive, se vocês fizerem respostas e for boas, eu posso até trazer um vídeo sobre. E é isso. Beijão. E até o próximo vídeo. Tchau!